amores, tudo bem com vocês por aí? Por aqui, tudo bem, graças a Deus. Gente, para quem não me conhece, eu me chamo Daiana Coelho, tá? E tô aqui para mais um relato do canal. Gente, o relato de hoje conta a história de uma menina, literalmente uma menina, ela tinha 15 anos, né? Ela nasceu no século XIX. É uma história de uma menina brasileira. Isso, gente, é um conto brasileiro para vocês, tá? Espero que vocês gostem do relato e aproveitam, não esqueça de deixar o like, compartilhar, tá? E ativar o sininho. Vamos lá pro relato de hoje, gente. A história de hoje é a história da Ana Rosa, tá? Uma menina, né, que infelizmente ela foi morta pelo seu próprio esposo, né? Ela foi esquartejada, tá? Essa história comoveu uma cidade inteira pela tragédia e pelo horror que essa garota passou, tá? Ana, ela veio de uma família humilde, numa família pobre, mas porém, Ana era uma menina muito bonita para a época, uma menina muito querida, simpática, prestativa, tá? E vocês sabem que antigamente, no século XIX, era muito comum meninas jovens de 14, 15 anos casarem com homens mais velhos. Sim, gente, o seu esposo na época tinha 40 anos quando foi feito o arranjo do casamento. Porém, o seu esposo, né, era um homem com posses, né? Ele era viajante, né, muito conhecido da cidade. Então, ele tinha uma situação de vida financeiramente muito bem, né? Ele era muito bem. Com isso, ele também era um fazendeiro. Na sua fazenda, ele tinha criações, né? Ele trabalhava com criações, produções agrícolas e ele tinha muitos escravos. Mas ele era uma pessoa extremamente rigorosa, agressiva, frustrada com tudo, tá? Ele era conhecido como um verdadeiro carrasco, tá? O nome dele, desse rapaz, era Chicuta. Né? Ele era conhecido como Chicuta. O verdadeiro nome dele era Francisco, mas na cidade toda ele era conhecido como Chicuta. Isso aconteceu na cidade de... Misericórdia, deixa eu ver aqui e falar bem certinho para vocês, para mim não errar o nome da cidade. O nome da cidade era Botucatu. Botucatu. No interior, né, gente? Então, o que aconteceu com a Ana? Ela se casou com esse rapaz, como eu falei, muito jovem. Porém, esse homem, o Chicuta, ele já tinha sido casado, né, com a sua primeira esposa. Só que na cidade, ninguém sabe o que aconteceu com ela. Se ela fugiu dele também pelas garras dele, porque ele era um homem extremamente agressivo, ele batia muito, espancava muito, né, a Ana. Daí meio que eles interligar a história, né? Ou que ele poderia fazer isso com a primeira mulher dele, né? Mesma coisa. Agredir fisicamente, agredir verbalmente, né? Ele batia muito na Ana. Então, acho que eles acham que tá meio que interligada a história. Que pode ter acontecido com a primeira esposa a mesma coisa. Será que ela fugiu ou, infelizmente, ela veio a falecer pelas mãos deles? Na cidade, eles não sabem. Eles só sabem que ele casou e como ele morava nessa fazenda distante, a mulher sumiu. Então eles não têm relato, e eu não vi nenhum relato contando o que houve com a primeira esposa, tá? Com a primeira esposa dele. Então ele se casou com a Ana, foi morar nessa fazenda que eu falei para vocês, distante, e lá, gente, começou o horror da vida da Ana, porque a Ana era muito bonita, a Ana chamava muita atenção. E como ele, né, ele era viajante, né? Ele não parava em casa. Você sabe o que pode passar pela cabeça de uma criatura dessa? Milhares de coisas. Então, quando ele chegava em casa das suas viagens, em vez de tratar a Ana bem, ele espancava ela demais. O casamento foi um casamento breve, tá? O casamento só durou 5 anos, porque a Ana não aguentava mais aquela situação, né? Sempre tá agredida, machucada. A única parte que a Ana tinha paz, vamos dizer, que tinha alívio na cabeça dela quando ele ia viajar. Mas mesmo assim, como ele tinha muitos escravos, ele tinha capatazes na fazenda, ele sempre ficava de olho na Ana, aonde que a Ana ia, eles sempre estavam acompanhando ela.
com olhares, né? E sempre tipo, eu vou dar um passeio na fazenda. Lá e os capatazes tudo atrás para ver o que que a Ana tava fazendo. Então ela vivia na verdadeira, tipo, um presídio, né? Ela viveria presa naquela fazenda. Até que chegou um dia que a Ana não aguentou mais aquilo, aquele espancamento, aquela tortura emocional do esposo. Ela teve a grande ideia, né? Infelizmente, né? A grande ideia de um dia, quando seu esposo se afastou de casa, que foi viajar, né? A trabalho, o que que ela fez? Ela pegou, conversou com um escravo, tinha um escravo que era muito próximo da Ana, e pediu ajuda a ele. Ele, na mesma hora, falou: não, eu vou te ajudar a fugir, né? A fugir. Daí ela falou o quê pra ele? Vou para a casa da minha tia. Essa tia, na verdade, onde ela morava, não era uma casa, tá, gente? Era um cabaré. Essa tia dela era costureira desse cabaré e também morava na boate, né? Então, ela pensou com ela: eu vou para a casa da minha tia até eu conseguir uma forma de ir pro sul, porque a Ana tinha parentes em Curitiba. Daí foi isso que ela colocou na cabeça: eu vou pro cabaré, né? Ficar lá escondida por uns dias e depois eu consigo uma carona, que antigamente eles pegavam muita carona, eu consigo uma carona para mim até o sul. E foi que ele fez. Esse escravo, né, comovido com a história da Ana, ele roubou um cavalo da fazenda e levou a Ana até essa cidade que estava a tia dela nesse cabaré. E, gente, vocês imaginam, cidade pequena, o burbúrio que não foi do pessoal, né, vendo a Ana naquele cabaré. Era o fim, né? Uma mulher casada, bonita, com prestígio, está no cabaré, mesmo a tia dela trabalhando lá, ela não fazendo nada. Cidade pequena, naquela época, século XIX, a menina, acabaram com ela. Ao retornar, gente, o esposo da sua viagem, chegando em casa, viu a falta da Ana e começou a questionar todo mundo, né, todos, aonde que estava a Ana. Até eles chegarem, né, entregar esse escravo. Ele pegou o escravo, começou a torturar, né, você sabe, fisicamente, até ele falar aonde que a Ana estava. Assim, né, esse escravo foi lá e contou que tinha deixado a Ana nesse cabaré, achando que ele ia parar de agredi-lo. Mas bem pelo contrário, infelizmente ele ceifou com a vida do rapaz, né, do escravo, acabando com a vida dele. O que ele fez? Imediatamente ele pegou e foi até aonde a Ana estava nesse cabaré. Chegando lá, ele começou a fazer uma confusão, que queria trazer a Ana de volta para a fazenda, só que a tia dela, né, e a dona do cabaré não deixaram, falaram: não, daqui ela não vai sair. Para que você quer levar ela? Para ela ser agredida novamente, né? Para ela ser espancada novamente? Então eles não aceitaram. Esse homem, né, ficou extremamente revoltado. Ele não estava mais nele. Como assim? Ele era o esposo, porque antigamente eles pensavam assim, os maridos, né? Que as mulheres era a posse deles, né? Que era tipo um objeto, é meu e ninguém pega. Então ele ficou extremamente revoltado. Voltou para a fazenda e lá ele começou a bolar uma ideia, que ele já sabia, né? Que ela ia para Curitiba, que ela só estava esperando ter uma carona de alguém para ir para Curitiba. Ele já sabia porque ele tinha tirado essa informação com o escravo, que infelizmente ele ceifou a vida. Então ele começou a fazer um plano maligno, o que ele poderia inventar para acabar com a vida da Ana. Nesse meio tempo, ele tinha 2 conhecidos, né, que era, vocês lembram, como que eu vou explicar? Meio que matador de aluguel, né? Acho que é assim que se fala o nome, né? Matador de aluguel. Ele tinha esses 2 conhecidos e ele chamou eles para a casa deles, lá na fazenda, e teve uma reunião com eles. E explicou: olha, eu quero que vocês façam um trabalho para mim, só que não deixa vestígio nenhum que interligue a mim, né? Que a polícia depois venha e descubra que fui eu que mandei fazer esse crime. Que na cabeça dele, se eles planejassem bem certinho o crime, né? Ninguém ia sentir a falta da Ana, porque a Ana estava dizendo que ela ia para Curitiba. Então ninguém ia sentir a falta da Ana. Então foi isso que eles bolaram. Eles foram, né, até a boate, né? Como que a Ana não conhecia eles, os capangas, vamos chamar assim, os capangas. Chegando nessa boate, eles iam começar
com um papo longe da Ana, assim, meio perto, mas meio longe, sabe? Que eles conheciam umas pessoas, uma comitiva, que estava indo para Curitiba, bababá. Daqui a pouco eles se aproximaram perto da Ana, né? Perguntando o que, que ela estava fazendo ali, se ela trabalhava como garota, né? Como se ela se prostituía também. A Ana falou que não, que ela estava ali, infelizmente, por conta do esposo, o que ele fazia com ela. E daí eles começaram a dar corda ao papo, né, da Ana. Infelizmente, ela é uma garota muito inocente, né? Então, eles pegaram. Voltei aqui, gente. Fui resolver um probleminha, voltei. Que eu tava falando pra vocês. Daí, lá no cabaré, eles começaram a conversar com a Ana, sabe? Falando que conhecia esse pessoal que ia pra Curitiba, se ela não queria uma carona, que eles estavam comovidos com essa história toda da Ana, que estavam, né? Que ia dar uma ajuda pra Ana. Gente, o que eu queria falar pra vocês? A Ana, infelizmente, né? Ela não tinha saída. Ela não tinha ninguém para ajudar ela. Lembra que eu falei que ela era de família humilde? Então, ela não tinha como pegar um trem. Ela não tinha como pagar alguém para levar. Então, ela dependia totalmente de carona. E foi isso que foi bolado, né? Como eles conseguiram entrar na mente da Ana, né? Pegaram ela e falaram assim, ó, amanhã, de madrugada, eu vou passar aqui, tá? Eu vou te pegar e a gente vai levar até os viajantes. E a Ana, para se livrar de toda aquela situação, daquele fardo, ficou muito feliz, muito contente e falou, eu vou. Né? E assim foi que aconteceu. No dia seguinte, da madrugada, a Ana pegou e saiu com eles até esse dito encontro. No meio do caminho, né, era uma região muito de mata, antigamente tinha muita picada, e tinha um rio, muito conhecido como Rio Lava-Pés, lá, né? E eles foram indo no trajeto, né? O que aconteceu nesse trajeto? Infelizmente, os dois capatazes, né, avançaram na Ana, agrediram ela muito e pegaram uma faca e esquartejaram o corpo dela todo, deixaram ela toda em pedaços. Só que esses capatazes e o esposo dela não tinham nem ideia o que ia ocorrer, o que ia estragar a história deles, a versão deles. Porque naquela época, como eu falei, tinha muitos escravos. Então, muitos escravos estavam em fuga, estavam fugindo. E no meio dessa mata, na beira do rio, aonde que eles fizeram isso com a Ana, esquartejaram o corpo da Ana, tinha uma escrava fugida, escondida, bem pertinho deles, tá? Ela estava numa moita escondida. Então, essa escrava viu tudo o que aconteceu com a Ana. Ela viu todo o crime. Quando eles estavam fazendo o ato, eles estavam falando para ela por que eles estavam fazendo isso com ela, o porquê quem tinha mandado fazer. Eles estavam sendo cruéis demais com a Ana. E a escrava escutou tudo, né? No outro dia seguinte, eles fizeram com a Ana e foram embora. No dia seguinte, né? No dia seguinte, tinha um fazendeiro que estava vindo da cidade para sua fazenda. Ele estava vindo a cavalo. E na picada, ele estava indo e na picada ele decidiu descansar. E até a beira do rio, né? E nesse meio tempo que ele chegou na beira do rio, infelizmente ele encontrou, né, a Ana daquele estado. Ele se apavorou, pegou seu cavalo, foi até a cidade e chegou na delegacia e relatou tudo que ele viu. Voltaram até o rio para recolher, né, para os policiais ver a situação, o que ele tinha visto, o que ele tinha relatado e para recolher o corpo de Ana. Gente, essa escrava que estava lá escondida, ela estava aterrorizada. Ela não tinha saído de lá ainda. E veio ela a contar tudo pro delegado. Contar toda a verdade pro delegado. E ela contou detalhes do crime. Ela contou detalhes, né? Que foi o esposo que mandou fazer. Contou tudo. E essa escrava conhecia esses dois capatazes, esses dois criminosos que fizeram isso com a Ana, né? Esses dois matadores. Por coincidência, ela conhecia eles, né? Que também ele era envolvido com coisas da fazenda
que essa escrava fugiu. Junto com o patrão também, eles bolavam umas coisas dessas, por isso que essa escrava conhecia eles. Então, tudo, infelizmente, caiu por terra a versão deles, né? Que a Ana, né, eles iam na cabeça deles, eles iam dizer que a Ana tinha ido embora e que não, nada ia acontecer com o Chirito, né, com o esposo. Infelizmente, não houve esse desfecho felizes pro lado deles, né? Eles foram presos, né, na hora, esses dois matadores, vamos dizer assim, e o esposo também foi levado para a delegacia. Infelizmente, gente, o que houve? Um desses abençoados, vamos falar isso, desses matadores, né? Ele era filho de uma família rica de posses da cidade, né? Então, não aconteceu nada com ele, foi embora livre, leve, solto, né? O outro, ele já tinha uma situação completamente diferente. Ele era filho de escravo, né? Então, você é filho de escravo, você é negro e por aqui você vai ficar. Ele foi preso, né? Condenado. E o esposo, que deveria ser o mais, para mim, julgado e ter pego a pena maior, não aconteceu nada com ele. Por quê? Ele alegou que ele estava defendendo a sua honra, já que ela estava trabalhando nesse cabaré e sujando a reputação dele na cidade. Então, por essa história, por essa mentira exorbitante que ele contou, né? Ela estava sim no cabaré, mas ela não estava, né, se prostituindo. Ele foi livre, né? Eles falaram que ele era inocente, mas só estava fazendo seu papel de marido. Gente, na cidade, essa história, né, foi um murmúrio, todo mundo sensibilizou com a história da Ana, que sabia que ele era um monstro, né? E todo mundo ficou a favor, infelizmente, da Ana. A tia Dana entrou em choque, todo mundo ficou sensibilizado, né? Fizeram o velório da Ana, né? Fizeram o cortejo, tudo certinho. E não demorou muito tempo, veio o grande desfecho que até hoje é um grande mistério na cidade. Se a Ana vingou a morte dela com eles, né? Os três, infelizmente também, infelizmente, eu não sei se é a palavra mais correta de colocar aqui, eles tiveram uma morte trágica, os três, gente, em poucos meses da morte da Ana, né? Aquele, né, que era um dos matadores, que foi mandado embora, né? Ele morreu com gripe, ele morreu com varíola, gente. Eu ia falar gripe, febre da gripe, né? Não. Ele morreu da varíola, tá? Ele ficou doente e morreu de varíola. O outro, né, morreu, tá? Com uma queda de uma árvore na cabeça. Ele foi cortar uma árvore e caiu a árvore e morreu na hora esmagado. O esposo, vocês lembram que eu contei que ele era viajante, né? Ele foi arrumar a sua carroça, foi embaixo da carroça, né? Que ele foi arrumar um parafuso de uma roda, um negócio lá. A roda deslizou e passou por cima do pescoço dele, decapitando ele imediatamente. Então, os três teve uma tragédia, né? A morte foi trágica. Muitos dizem que foi a Ana que veio se vingar, né? Do que eles tinham feito por ela. E essa Ana, gente, por ter comovido a cidade inteira, todo mundo, né, ali sensibilizado, não tem a data como que começou essa busca por pedir, né, curas para Ana. As mulheres iam até o túmulo da Ana pedir apoio para Ana, para elas se livrarem também dos maridos carrascos, né? A situação que elas viviam dentro de casa. Ela, a Ana, virou uma santa popular da cidade. Então, muitos pedidos começaram a vir para Ana. A Ana, né? Eles viam que a Ana, né? De certa forma, ela, vamos dizer que ela conseguia, né? Fazer aquele milagre para eles.
Então a população começou a ir até o túmulo da Ana, colocar aquelas placas, sabe, de agradecimento, placa de graça, né, alcançada por ela, e ela se tornou essa mulher, né, vencedora que ela é hoje. Na cidade, eles construíram uma linda, bela capela para ela, né, aonde que foi encontrado o corpo dela, né, à margem do rio Lava-Pés. Hoje lá tem uma linda capela cor-de-rosa para ela, né? A cidade sempre mantém lá no cemitério tudo arrumadinho, o túmulo dela, tanto a capela, como eu coloquei aqui, como o túmulo, são pintados de cor-de-rosa, né? Sempre vão muitos visitantes pedindo graça, visitando tanto na capela quanto lá no cemitério. Dizem que é muitas rosas, eles levam muitas rosas para ela, principalmente nos finados, né? Ou da morte, do aniversário de morte dela, né? Eles sempre estão lá prestigiando, fazendo orações, acendendo velas com carinho, né? E hoje eles buscam, né? Como eu vou colocar aqui, eles buscam fazer que a Igreja Católica realmente, né, torne a Ana Rosa uma santa, né? Porque ela é só conhecida como uma santa popular ou uma santa milagreira. Só que eles estão em busca, né, de fazer isso. Mas vocês sabem como que é todo, né, o processo para tu tornar uma pessoa santa. Você vai ter que, né, provar 2 milagres, né? Provar mesmo, né, 2 milagres com relatórios médicos, né? Tem um certo de requisitos. Mas isso ainda não está nada certo. Se um dia pode ser que aconteça dela se tornar uma santa, mas para a cidade ela é assim uma santa milagreira, né? Uma santa popular, porque todos esses anos que se passaram, né? Já está com quase 180 anos dessa tragédia, dessa morte da Ana Rosa, e ela nunca foi esquecida pela cidade, né? Já foi escrito, tá? Até pelo um morador muito conhecido, um livro contando a história da Ana e toda essa tragédia, né? Que foi, infelizmente, 5 anos que ela passou um inferno na vida desse homem. Gente, esse é o relato de hoje. Espero que vocês gostaram, né? A reflexão que a gente deixa aqui. Que Deus, que mundo é mundo, vamos colocar aqui, né? Infelizmente, as mulheres sofrem, né? Disso, né? Com agressões físicas, agressões verbais, né? Hoje a gente vê que tem tanto, infelizmente, feminicídio acontecendo, né? Até nos dias de hoje. Agora mais ainda que a gente tem hoje as redes sociais, né? Aqui. Então a gente vê muitas histórias, né? Muitas histórias contadas na televisão, coisas absurdas que acontecem com mulher. Graças, né? Agora a gente também, né? Tem a lei da Maria da Penha que ajuda, né? De certa forma, na segurança das mulheres para elas encarar, né? E denunciar, sim, seus maridos abusivos, né? E isso que eu quero colocar aqui. O que um casamento, né, abusivo, né, chega a esse ponto de um marido desesperador, né, desespero, frustrado, né, que ele é extremamente ciumento, chegar a contratar 2 matadores de aluguel para ceifar a vida da sua esposa. Então, gente, fica aí, né, esse relato. Você, mulher que está passando por uma situação dessa, denuncie, né, vão até a delegacia da mulher, né, falam, contam com uma mãe, contam com um familiar, para a tua vizinha. De certa forma, às vezes não é fácil de se livrar desse relacionamento, sair dessa casa que tu está sendo abusada fisicamente, verbalmente. Mas com certeza, antes, né, tu passar uma peleja, né, passar um sacrifício saindo desse relacionamento abusivo, do que tu sair literalmente dentro de um caixão. Tá, gente? Esse é o relato de hoje. Espero que vocês gostaram. Fique aí com o próximo vídeo, que eu já vou começar a estudar para vir gravar com vocês. Não esqueça de comentar o que vocês acharam do caso da Ana. E
Eu agradeço vocês de coração por estar aqui comigo. Obrigada, gente, por tudo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Gente, reflitam você, mulher, e você, homem também, para ver até que ponto chega a ignorância de um ser humano. Obrigada, gente.